pessoal, tudo bem? Que a paz seja com vocês. Bem-vindo a mais uma aula de matemática aqui no nosso canal. E hoje nós iremos estudar sobre fatoração de polinômios. E nós vamos ver dois casos. A fatoração colocando um fator em evidência, um fator comum, e também a fatoração por agrupamento. Então vamos lá, vamos à aula. Ok, pessoal, fatoração com fator comum em evidência. No exemplo 1, nós temos aqui, fatorar o polinômio 6ax mais 8ab. A primeira coisa a se considerar é o divisor comum no coeficiente numérico dos monômios. Então, no 6 e no 8, que são os coeficientes dos dois termos, nós percebemos que há aqui um divisor em comum, e esse divisor é o 2. Vamos colocar ele aqui. Depois do 2, o outro fator que aparece nos dois termos é, na verdade, o A, o fator A. Então, vamos colocá-lo também em evidência. O X e o B não são comuns, não são fatores comuns. Então, isso aqui vai multiplicar os termos que não são comuns. Então, agora que nós temos essa multiplicação, basta a gente dividir 6ax por 2a. Então, 6 dividido por 2, isso aqui vai dar 3. A dividido por A é 1, é opcional, não precisa colocar. Então, o x não tem letra para dividir, só repetimos o x. Mais 8ab dividido por 2a. 8 dividido para 2 é 4. E nós temos A dividido por A, que vai dar 1. E a gente não vai colocar e vai repetir apenas o B. E aí está feita essa fatoração. Para tirarmos a prova, é só multiplicarmos. 2A vezes 3x, nós teremos 2 vezes 3, 6. O A vezes 1 é A. E x a gente apenas conserva. Então vamos ter aí, vamos voltar ao polinômio inicial. A mesma coisa vai se dar no segundo termo, olha, 2a vezes 4b, 2 vezes 4, 8, a vezes 1, a, e b vezes 1 também é o b, a gente só repete. Então, aí está a fatoração do primeiro exemplo. No exemplo 2, nós temos o seguinte, vamos escrever na forma de um produto o polinômio a na quarta menos a ao cubo mais a ao quadrado. Vamos perceber o seguinte, se formos decompor, nós vamos perceber que o a ao quadrado ele aparece nos três termos, assim como o 2 apareceu aqui nos dois termos no primeiro exemplo. Então, nós vamos colocar em evidência o a ao quadrado, que vai multiplicar os fatores que não são comuns. Então, vamos ter o seguinte, que a na quarta dividido por a ao quadrado, como é uma divisão de potência de mesma base, nós vamos repetir a base, que é o a, e subtrair os expoentes. 4 menos 2 é 2. Então, a na quarta dividido por a ao quadrado é igual a ao quadrado, menos a ao cubo dividido por a ao quadrado, vamos manter a base, que é o a, e subtrair os expoentes. 3 menos 2 é 1, que também é opcional, não vamos colocar. Mais a ao quadrado dividido por a ao quadrado, isso aqui é igual a 1. E aqui está a fatoração do segundo exemplo. Se efetuarmos a multiplicação pelo processo da propriedade distributiva, nós teremos que a ao quadrado vezes a ao quadrado, nós vamos ter a na quarta, menos a ao quadrado vezes a, nós teremos a ao cubo, e a ao quadrado vezes 1, a ao quadrado. E agora o terceiro exemplo. No terceiro exemplo nós temos o seguinte. Qual é a forma fatorada de 8a na quarta vezes b na quinta, menos 20a ao cubo vezes b ao quadrado, menos 16a ao quadrado vezes b na quarta? Pergunta interessante, né? E aí nós vamos perceber o seguinte, se nós formos fazer a decomposição
de todos esses termos, nós vamos perceber que nós vamos ter um divisor em comum para 8, para 20 e para 16. Esse divisor que é comum, nós vamos colocar em evidência. Ele é o 4. E os outros termos que aparecem em todos os termos, o fator comum é o a ao quadrado. Ele aparece aqui entre a na quarta, aqui nós temos a ao cubo e aqui nós temos a ao quadrado. Então, a ao quadrado está nos 3 termos. Então, vamos repetir aqui o a ao quadrado. O b, ele também aparece ao quadrado em todos os termos do polinômio. Que aqui ele está à quinta, aqui ele está ao quadrado, aqui ele está na quarta. Então, vamos colocar aqui também o b elevado ao quadrado, que vai multiplicar os demais termos. Então, feito isso, nós vamos apenas efetuar a divisão do polinômio anterior. Então, nós temos aqui 8 dividido para 4, isso aqui é igual a 2. A na quarta dividido para a ao quadrado, divisão de potência de mesma base, conservamos a base que é o a, subtraímos os expoentes, 4 menos 2 é igual a 2. B na quinta dividido por B ao quadrado, divisão de potência, repetimos a base que é o B, subtraímos os expoentes, 5 menos 2, 3, menos, segundo termo, 20 dividido para 4 é 5. A ao cubo dividido por A ao quadrado, isso aqui é igual a A elevado a 1, não precisa colocar o 1. B ao quadrado dividido por B ao quadrado, isso aqui também é igual a 1, que também não precisa colocar nesse caso aqui, é opcional. Menos 16 dividido para 4 é igual a 4. A ao quadrado dividido para A ao quadrado é igual a 1. Não vamos colocar, é opcional. B na quarta dividido por B ao quadrado, aí sim, aqui temos que colocar, né? E 4 menos 2 é igual a 2. Então, nós temos aqui a fatoração desse polinômio. Se nós aplicarmos aqui a propriedade distributiva, nós vamos ter o seguinte, que 4 vezes 2 é igual a 8, a ao quadrado vezes a ao quadrado é igual a na quarta, b ao quadrado vezes b ao cubo, nós vamos ter b na quinta, e aqui nós teremos o seguinte, 4 vezes 5 vai ser igual a 20, a ao quadrado vezes a, nós teremos a ao cubo, o b ao quadrado vezes 1 é igual a b ao quadrado, 4 vezes 4 é igual a 16, a ao quadrado vezes 1, que não aparece, é a ao quadrado, e b ao quadrado vezes b ao quadrado é igual a b na quarta. Aqui está a fatoração dos polinômios, colocando um fator comum em evidência. Fatoração por agrupamento. Exemplo 1. Qual é a forma fatorada do polinômio mx menos nx mais 2m menos 2n? Bom, vamos escrever esse polinômio mais próximo. Mx menos nx mais 2n menos 2n. Esse aqui é m. Ok. Pessoal, fatoração por agrupamento. A primeira coisa que tem que ser feita é agrupar os termos que possuem fatores em comum. Nesse caso aqui nós percebemos que o x ele é comum nos dois primeiros termos, então vamos destacá-los entre parênteses. Já nos últimos dois termos, 2m e menos 2n, nós percebemos que o 2 é o fator comum nesses dois termos, então vamos destacar aqui também. E agora vamos colocar em evidência o fator que é comum dos dois termos, no caso aqui é o x. Então vai ficar x,
que vai multiplicar os termos que não são comuns. Nesse caso é o m menos o n. Então, vai ficar m menos n. Beleza. Se usarmos a operação inversa, nós teremos mx dividido por x. Então, x com x se cancela, sobra apenas o m. A mesma coisa acontece aqui, ó, nx dividido por x, x com x se cancela e sobra apenas o menos n, ok? Agora, mais... Aqui o fator comum é o 2, que aparece nos dois termos. Então, vamos colocar o 2 em evidência. 2, que vai multiplicar os termos que não são comuns. E aí, usando a operação inversa, nós teremos 2m dividido para 2, 2 por 2 dá 1, e sobra o m, menos 2n dividido para 2, aqui o 2 com 2 cancela, e sobra apenas o n. Muito bem, agora olha só o que acontece, nós temos dois fatores comuns, m menos n. Então, nós vamos colocá-lo em evidência, vai ficar assim, ó, m menos n, que vai multiplicar os fatores que não são comuns, que no caso aqui é o x mais 2. Então, vai ficar x mais 2. Então, aqui está a fatoração desse primeiro exemplo de fatoração de polinômio por agrupamento, tá bom? Vamos agora para o segundo exemplo. No segundo exemplo, nós temos aqui o seguinte: fatorar a ao cubo mais a ao quadrado mais a mais 1. E aí vamos fazer o seguinte, nós percebemos que se formos decompor o a ao cubo, nós teremos aqui a ao quadrado vezes a. Então, nós vamos perceber que o a ao quadrado aparece no primeiro termo e aparece também no segundo. Então, vamos destacar logo eles aqui. Nos dois últimos termos desse polinômio, nós temos a mais 1. Como o 1 é o coeficiente de a, então o 1 aparece nos dois termos. Então, vamos destacar aqui também, tá bom? Então, no primeiro parênteses, nós vamos colocar o a ao quadrado em evidência. Ao quadrado vezes os termos que não são comuns. Olha só, a ao cubo dividido por a quadrado, a ao quadrado, então isso aqui é igual a a. Mais a ao quadrado dividido por a ao quadrado é igual a 1. Mais o 1 aparece nos dois termos como o fator comum, então vamos colocá-lo em evidência. O 1, olha, a dividido para 1 é a, mais 1 dividido para 1 é 1. Então, observe o seguinte, que nós temos aqui a mais 1 como fator comum. Vamos colocá-lo em evidência. A mais 1, que vai multiplicar os termos que não são comuns, no caso a ao quadrado mais 1. Isso aqui vai multiplicar a ao quadrado mais 1. No exemplo 3, nós temos o seguinte: fatorar 3ax mais 2b quadrado mais b quadrado vezes x mais 6a. Então, nesse caso aqui, nós precisamos dar uma organizada no polinômio, tá bom? Para podermos agrupar os termos que têm fator em comum. Nesse caso, nós percebemos que o a aparece no primeiro termo e aparece no último, bem como o 3 aparece no primeiro termo, mas o 3 ele é um divisor de 6. Portanto, nós vamos escrever assim, ó, 3ax mais 6a, vamos colocar logo aqui entre parênteses, mais, perceba que 2b quadrado mais b quadrado vezes x possuem fator em comum. Então, vamos escrevê-los aqui assim. 2b quadrado mais b quadrado vezes x. Olha só aqui o que nós temos, tá? Agora, pessoal, vamos colocar em evidência os fatores comuns. E aqui no primeiro termo nós temos o 3
e no segundo ele aparece também como o divisor de 6, tá? Então vamos colocar aqui o 3. E observe que o A também aparece como fator comum nos dois termos. Então vai ficar 3A em evidência, ele vai multiplicar os termos que não são comuns. Nesse caso aqui nós vamos fazer a operação inversa, a divisão. Ó, 3AX dividido por 3A. 3A com 3A se cancelam, sobra apenas o x. Mais 6A dividido por 3A, então 6 dividido por 3 é 2. A com A se cancela, tá? Então, se formos fazer a propriedade distributiva, nós teremos 3A vezes x, nós voltamos a 3AX. 3A vezes 2, vamos ter 6A, tá bom? Mais, observe no segundo parênteses que o termo em comum aqui, o fator em comum, é apenas o b quadrado. Então, vamos colocar o b ao quadrado em evidência. E aí, se nós dividirmos 2b quadrado dividido por b quadrado, isso aqui é igual a 2. Mais b quadrado vezes x dividido por b quadrado com b quadrado se cancela, sobra apenas o x. Ok? Olha só que se fizermos o processo inverso, b quadrado vezes 2, nós teremos 2b quadrado. B quadrado vezes x, nós teremos b quadrado vezes x. Tudo bem? Agora observe que nós temos agora dois fatores comuns, ó, x mais 2 e 2 mais x, que é a mesma coisa. Vamos colocar em evidência x mais 2, que está multiplicando os termos que não são comuns, no caso 3a mais b quadrado. 3a mais b quadrado. E aqui, pessoal, está a forma fatorada desse polinômio. E a nossa aula fica por aqui. Espero que você tenha entendido. Se você gostou, deixe lá o seu like, tá bom? Se não é inscrito no canal, se inscreva. E participe conosco cada vez mais, ficando por dentro das novidades que sempre estamos postando por lá. Por enquanto é só, fique com Deus e até a próxima.